Olá, meus cumprimentos a você que é sempre bem-vindo aos nossos vídeos sobre conscienciologia e projeciologia. Nesta edição, pretendo trazer alguns esclarecimentos sobre o fenômeno parapsíquico muito comum, conhecido como dejaísmo. Eu penso, e coloco praticamente 100% de minha certeza nisto, que você já teve essa experiência achando muito interessante. O que é isto? Pois bem, o dejaísmo, também conhecido pela expressão francesa de déjà vu, significa o já visto, mas não é a única sensação popularmente reconhecida por este termo. De modo genérico e tradicional, é descrito como a sensação de já ter vivido uma determinada situação, mas pode também se referir à sensação do já sentido, que aí tem expressão própria, o já senti, ou do já visitado, já visité, que é o reconhecimento de um lugar já visitado antes. Essas três sensações, embora sejam as mais comuns, não exaurem o elenco daquelas comumente chamadas de déjà vu, sendo também conhecidas as sensações do já ouvido, já lido, já pensado, já sonhado, entre outras. Do ponto de vista do paradigma científico materialista tradicional, que considera a mente um produto do cérebro do corpo físico, ainda não há explicação plena por parte dos cientistas para o fenômeno do déjà vu. Estudos têm sido realizados principalmente em academias da Europa, como a Faculdade de Medicina da República Tcheca, onde cientistas analisam as estruturas cerebrais que sofrem o impacto decorrente do déjà vu, como por exemplo o hipocampo. Supõe que o fenômeno gera lembranças falsas desencadeadas por fatores como ansiedade, depressão, estresse ou inflamações, que estariam a provocar uma superexcitação de células nervosas ou mesmo uma pequena convulsão do cérebro. Bom, é uma hipótese da ciência convencional newtoniana, cartesiana, e todo esforço científico deve ser prestigiado e observado com atenção e discernimento, pois hoje é reconhecido que situações de cansaço intelectual, intoxicações orgânicas e algumas psicopatias podem criar a sensação do já visto, que não esgotam, todavia, as ocorrências do fenômeno por outras razões. No âmbito das ciências conscienciologia e projeciologia, trabalhamos assentados sobre o paradigma consciencial, que, diferentemente do paradigma materialista tradicional, considera a consciência como a individualidade, o self ou ego, imortal, multiexistencial, multidimensional e não como um produto do cérebro físico. Se assim fosse, morto o cérebro, morta estaria a consciência. Ocorre que fatos e fenômenos parapsíquicos narrados em vasta literatura mundial, espalhadas por todas as épocas que se tem registro da história humana, atestam o contrário. Desta forma, apresentamos a você nossa hipótese para o déjà vu, que designamos primeiramente pela expressão dejaísmo projetivo, por entendê-lo como a lembrança de fatos ocorridos em uma projeção anterior que não fora rememorado logo após a sua ocorrência. A projeção da consciência, como você sabe, é o desprendimento temporário da consciência de seu corpo físico. Esta situação ocorre quando dormimos ou quando provocada por nossa vontade treinada ou ainda em casos de acidentes que provocam as experiências de quase morte, amplamente conhecida e já comentada neste canal. Para nós, existem dois tipos básicos de dejaísmo projetivo de acordo com a dimensão em que ocorre. Primeira, o dejaísmo físico, que ocorre no estado da vigília física, isto é, nesta dimensão intrafísica, quando estamos acordados e provoca o reconhecimento instantâneo, de modo incontrovertível, de um local ou objeto que, na verdade, foi visitado ou visto por nós durante uma projeção da qual não temos lembrança. Por exemplo, pode ocorrer de uma pessoa estar planejando, com grande motivação, um cruzeiro marítimo por várias cidades históricas e, devido a essa ansiedade, um mês antes desencadear uma projeção não rememorada a estes locais. Quando finalmente a viagem acontece e ela chega a alguns desses ambientes, tem a sensação de já conhecê-los. Outra situação pode ocorrer a partir de uma reunião extrafísica durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas estão dormindo. Elas poderão estar reunidas fora do corpo físico discutindo as soluções para um projeto muito importante.
e esta projeção ocorrer sem rememoração. Quando a reunião finalmente acontece aqui na dimensão intrafísica, algumas delas podem passar a ter a impressão clara do já ocorrido, sabendo inclusive o que o outro irá falar na sequência dos acontecimentos. Outra ocorrência comum que acontece na vigília física é um misto de dejaísmo com retrocognição, relacionado às lembranças autênticas de outras vidas já vividas pela consciência naquele ambiente. Para os interessados nesta hipótese, recomendo o filme Minha Vida em Outra Vida, dirigido por Marcus Collin, do ano 2000, que traz a história real de Jenny Cockell, americana que começa a se recordar de uma outra vida na Irlanda, quando viveu como Mary Sutton. Ela para lá se dirige e descobre que a maioria dos filhos de Mary estão vivos, embora já idosos. Com os filhos reunidos, ela recorda fatos ocorridos quando eles eram crianças, e por aí vai com uma história real super interessante. Se gosta do tema, assista e tire as suas conclusões. O segundo tipo de dejaísmo projetivo, para nós, é o extrafísico, quando a consciência ainda projetada visita uma cidade de qualquer país e reconhece aquele local como sendo um ambiente que já viveu alguma vida anterior, quando animava outro corpo físico com nome diferente em outra família. Outra situação de dejaísmo projetivo extrafísico ocorre quando, estando a consciência projetada, reconhece uma comunidade ou ambiente extrafísico em que passou o período intermissivo, isto é, o local onde viveu o espaço de tempo entre uma vida física e outra. Finalizando, esclareço que, conquanto possa haver controvérsia sobre dejaísmo, por exemplo, apresentado pela escola psicanalítica freudiana, que o considera mecanismo de defesa inventado pelo subconsciente a fim de evitar o medo gerado por determinadas situações críticas, questionamos: como explicar a sua ocorrência quando a consciência não está sob qualquer situação crítica? E para encerrar, é bom lembrar que este fenômeno faz parte de nossas múltiplas vidas, valendo a pena o estudo e a reflexão, mas sempre sob a diretriz do princípio da descrença, que orienta: não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informamos aqui. Experimente, tire as conclusões por você mesmo a partir das suas experiências pessoais. Se você gostou e se interessa por estes assuntos, recomende e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Muito obrigado por sua atenção e um grande abraço.